E eu quero convidar a todos a que leiamos no livro de Gênesis, capítulo 32, do verso 22 até o verso 32. Livro de Gênesis, capítulo 32, do verso 22 ao verso 32. Daqui para frente, esforcemos-nos por fazermos silêncio total, vamos evitar todo tipo de movimentação e prestem toda a atenção que vocês possam. Levantou-se naquela mesma noite, Jacó é quem se levantou, depois de ter saído da casa de Labão, o seu sogro, depois de ter tido um encontro no meio do caminho com Labão que poderia ter sido trágico, mas ele conseguiu contornar, depois de ter preparado uma comitiva de presentes para abrandar a fúria do seu irmão Esaú, por cujas terras ele iria passar na direção da terra de Canaã, mais especificamente da cidade de Siquém, aonde ele primeiro iria morar nesse seu retorno, depois de décadas de fuga. E ele, entre o envio desses presentes ao seu irmão, que jurara matá-lo, e o dia seguinte, que seria o dia do encontro com o seu irmão e que ele temia que pudesse ser um dia de morte, é que acontece o texto que aqui nós lemos e que assim inicia. Levantou-se naquela mesma noite Jacó, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque, é um pequeno ribeiro, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, que hoje está na Jordânia, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, que a Escritura diz mais adiante que era um anjo, na luta de Jacó com o anjo. Disse este, no caso o anjo, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, o anjo, como te chamas? Ele respondeu, Jacó, que significa o dissimulador, ou o enganador, ou aquele ser mimético. Então disse o anjo, já não te chamarás mimético, já não te chamarás dissimulador, já não te chamarás enganador, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, que quer dizer príncipe do Deus Altíssimo, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó ao anjo, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, a minha vida foi salva.
nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, este lugar da salvação do caráter de Jacó na graça de Deus. E manquejava de uma coxa, daquela mesma coxa que o anjo lhe tocara, quando vira que com ele não podia e o sol já nascia. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem ou o anjo tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril, deixando-lhe uma marca no andar. Senhor Jesus, ilumina a tua palavra e o nosso entendimento. Em teu nome. Amém. Podem sentar-se. Gente amada, eu quero ser breve, por isso eu desejo que eu possa ter toda a atenção de vocês. Toda. Está todo mundo me olhando? Nós temos esse homem Jacó diante de nós, que é uma das figuras mais repetidas, mais aludidas em toda a Escritura. O Velho Testamento, há pouca concorrência para o nome de Jacó em citações na Antiga Aliança. E no Novo Testamento, dos personagens da Antiga Aliança, indubitavelmente, ele é um dos mais aludidos, juntamente com o seu avô Abraão. O que eu quero dizer a vocês hoje é que é uma coisa muito difícil ser neto de Abraão e ser filho de Isaac. É muito difícil. É uma coisa muito difícil ter história de fé atrás da gente. Muito. Eu fico vendo aqueles que entre nós não têm nenhuma história de fé, como as coisas são mais fáceis para eles. Como o nosso amigo Valdir, que estava me contando outro dia, que foi, não sei se é diretor ou presidente da Associação Budista do Distrito Federal. E nenhuma história evangélica, católica, nada disso atrás dele. Só tinha essa tendência ao vínculo com a filosofia budista. E se tornou o presidente dessa organização. Até que um dia, sem nenhuma explicação, sem que ninguém tivesse pregado a ele, instado com ele, feito nenhuma apologia a respeito do assunto, ele amanheceu o dia com aquela decisão de romper com aquilo tudo sem saber por quê. E pegou todos os seus apetrechos vinculados a orações, a preces, às suas devoções, aos seus exercícios mentais e espirituais, e devolveu-os na organização, fez uma carta, se eu não estou equivocado, renunciando à posição. Dos objetos todos, ele manteve apenas um, que era de um valor maior, como peça, e era um período em que ele estava necessitado de dinheiro, e ele foi e encontrou quem comprasse, e vendeu o objeto para transformá-lo num valor numerário, por causa daquela circunstância especial de aperto financeiro naquele período. E ficou assim, sem saber o que ia acontecer. Aí foi levado a uma igreja de profetisas. E aí lá tinha um gasofilácio. E na hora ela chamou as pessoas para darem o dízimo.
E ele foi, não sabia nem o que era aquilo, meteu a mão, tirou 10 reais do bolso e botou ali no gasofilácio. Quando botou, a mulher disse: é só isso aí que você ganha de dízimo? E já deu-lhe uma bronca por estar botando 10 reais do gasofilácio. Ele falou: bom, aqui eu sei que não é o meu lugar. Aí ele foi lá num outro lugar e levou um outro susto. Aí tinha uma pessoa amiga que o levou a um terceiro lugar. Aí, por amizade a essa pessoa, ele disse que resistiu o lugar uns 3 meses. Um lugar evangélico. Suportou o lugar. Por causa da pessoa amiga, mais do que por qualquer outra coisa. Até que um dia ele chegou lá no caminho da graça. E está aqui até hoje. Já tem quanto tempo, Valdir? 2 anos. Firme aí. Sem história. 3 anos. Faz mais tempo que eu te vejo no primeira fileira do que 2 anos, Valdir. É que parece que foi ontem. Mas é mais fácil, porque não tem essa memória. O Braulio, 2 anos que você está aqui, 2 anos eu sei, que você começou a ler o site, me ver na TV e aparecer lá pelo La Salle, 4 anos, mas não tinha nenhum vínculo. Como ele costuma dizer, eu estava vindo da minha casa. Você só veio lá de casa, só isso. E aí achou legal, teve os seus altos e baixos, até que um dia eu senti vontade de convidá-lo para ele fazer parte do Papo de Graça, fazendo umas matérias à tarde na rua. E aí devagar ele foi ficando para comentar as materinhas de rua, e foi ficando lá para participar do programa. Ele trabalhava na TV Brasília, aí tinha que estar lá às 9h45, 10 horas, mas já não conseguia mais sair do Papo de Graça. Aí foi começando a se encalacrar lá na TV, chegou uma hora que ele já chegava na TV 10 minutos antes do programa entrar no ar, e a TV reclamando. Aí chegou um dia que ele falou: eu estou numa sinuca de bico, o que é que eu faço? Eu digo: não vai mais lá não, fica aqui, rapaz, que a gente dá um jeito nessa história. E ele foi ficando só para ler as comunicações no chat. E aí um dia um programa muito especial entrou lá no coração dele, bombou o coração dele, passou uma semana chorando, desesperado, com medo de estar ficando doido, e dizer: será que eu estou ficando doido, Caio? Eu digo: nada, rapaz, isso é só o começo da maluquice. Mas não tem essa história, não é neto de Abraão, não é filho de Isaac, é só o Braulio. Assim como vários outros aqui. Eu dei esses 2 exemplos, que são os que estão mais à vista, à minha vista aqui. Mas quantos aqui, por exemplo, não são netos de Abraão e nem filhos de Isaac? Levantem uma de sua mão. Não tem nenhuma história evangélica, por exemplo, atrás de si. Olha que bênção. Aleluia, Deus os abençoe. São os bem-aventurados. Mas não se eximam do que eu vou dizer a todos. Incluam-se também. Mas os 85, 90% dos demais, saibam, vocês sabem com certeza, não é verdade? É dureza ser neto de Abraão e filho de Isaac e irmão de Esaú. Não é moleza. Não é moleza. Essa coisa do meu pai tinha um vínculo com Deus. Papai teve a coragem de oferecer meu pai no altar em Moriá. Papai andou sem saber por onde ia, pela fé. Papai tinha visões, revelações de Deus, que falava com ele, era uma intimidade. Deus o chamou de meu amigo. Isso quando a relação é boa, não é? Agora, e quando é ruim? Meu pai dizia que era crente, mas era um canalha, safado, hipócrita dessa, sem vergonha, batia na mamãe. Mamãe vivia cantando naquele coral, mas a língua dela percorria a terra, era uma víbora, uma cascavel, era um horror. Já saía das reuniões descendo a mão em todo mundo, era uma invejosa
descontava todas as suas frustrações eróticas, porque meu pai não comparecia nem em dias santos na gente. Crescendo naquela casa, ainda de fingir que nós éramos felizes porque éramos de Jesus, foi uma miséria, um trauma. Como é a maior parte das versões. É ou não é? Isso é filho de Isaac. Quando é do bom Isaac, que lembrava-se do seu pai Abraão e só fazia alusão ao seu Deus, que era o Deus do seu pai Abraão, como sendo o temor de Isaac, porque ele ficara tão impressionado com a paixão alucinada, absurda, translocada, inominável, para além de toda explicação moral e ética, que o pai dele dizia até por Deus, a ponto de pegar o seu filho, o seu único filho, Isaque, com 12 anos de idade, e levá-lo ao Monte Moriá, lá em Jerusalém, e atá-lo e amarrá-lo como se fora um cordeiro para o holocausto. E estava mesmo a ponto de imolar o menino, e ele com os olhos abertos, assistindo aquela loucura, sem entender nada, e certamente perguntando, será que meu pai ama mesmo a Deus assim, e se isso é necessário, ou esta é a loucura das loucuras? Até que um anjo interrompeu o surto de adoração de Abraão, dizendo: Abraão, 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 não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus, porque tu não me negaste entregar teu filho Isaque, teu único filho, em quem residem todas as minhas promessas para a tua vida. E Abraão, olhando ao lado, contemplou um cordeiro que tinha sido preparado, um animal substituto, e ele ofereceu aquele animal no lugar de Isaque. Isaque carregou a imagem dessa impressão com poder tão veemente dentro dele, com tamanha profundidade, que o Velho Testamento, depois daquela experiência, toda vez que alude a Isaque, diz: o Deus de Abraão, o temor de Isaque, o Deus de Jacó. Isso quando é o pai cujo trauma é o trauma de saber que Deus é o absoluto, absoluto, e que a própria vida do filho está relativizada pelo amor sublime e supremo dedicado a Deus, e que não fica sofrendo de fobia do divino. Ao contrário, torna-se mais temente a Deus do que qualquer um outro antes dele, e vive uma vida pacatamente dedicada à serenidade de um dia depois do outro, diante do Deus que o trocara pelo cordeiro, que o remira do altar e que fizera repousar sobre ele a sequência das promessas de Deus feitas ao seu pai Abraão. Mas quando é aquele Isaque traumatizado, foi filho de um Abraão sacana, de um Abraão canalha, de um Abraão hipócrita, de uma Sara megera, daquele Abraão que não dava nada a Deus, que roubava da igreja, daquele Abraão que sonegava tudo, daquele Abraão que só tirava onda, daquele Abraão que não dava ponto sem nó, daquele Abraão interesseiro, daquela Sara mesquinha, perversa, e que cresceu aprendendo aquela malandragem, que à medida em que foi ficando adulto se tornou traumatizado a ponto de não poder nem ouvir falar em Deus, nem coisa alguma, nem em altar, nem em circuncisão, nem em holocausto, nem nada relacionado às práticas anteriores do seu pai, porque eles não carregavam o temor de Deus, eles carregavam acerca de Deus uma fobia do divino que os fazia rejeitarem, repudiarem qualquer que fosse a memória daquela história anterior. Imagina o que é ser filho,
positivamente ou negativamente dessas duas histórias anteriores. Positivamente, é um peso enorme ser neto de Abraão. Pelo amor de Deus, eu não sou meu avô, cara. Me dá uma folga aí. Vovô que saiu lá da Mesopotâmia, ela jogou tudo pro alto, não sabia para onde ir, mas eu não. Eu quero ter meu carro, quero ter minha casa apropriadíssima. Aquele negócio de ficar em tenda para lá e para cá, e vai, não sabe bem, esperando uma promessa, não, eu faço, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu sou discípulo do Geraldo Vandré, não é de Abraão, de jeito nenhum. E essa coisa de vai para lá, vai para cá, trabalha para os outros e não ganha nada, não é comigo não. Até o meu sogro vai ter que colaborar. Já me enganaram uma vez, me deram um gato por lebre, eu me apaixonei por uma das filhas, por Raquel, me entregaram Lia, e que tinha os olhos baços, só de manhã cedo é que eu fui ver com quem que eu tinha casado, ainda tive que trabalhar mais 7 anos para ficar com a segunda, um sogro desse cujo nome é Labão, e podia ser Lambão, era bem adequado a essa figura chamada Jacó, o dissimulador, mimético e enganador. E eu não tenho nada a ver com meu avô. Se meu avô teria abençoado Labão, que o Senhor te abençoe, eu não. Esse cara vai me dar um troco legal. E o que eu penso acerca de Deus, do que eu aprendi com meu avô e com meu pai, eu vou praticar aqui como teologia da prosperidade e teologia da dissimulação. Eu vou botar, já sei o que eu vou fazer quando... Eu estou pensando em sair daqui, mas não vou dizer nada não. Vou preparar minha saída assim, na surdina. Vou botar aqui nas beiras dos rios, onde os animais vêm se alimentar, vou botar umas varinhas, vou cortar esses caniços, fazer umas marcas neles, e do outro lado eu vou deixar caniços sem marca. Vou combinar com o meu sogro, vou perguntar, escuta, qual é o arranjo que eu quero fazer? É o seguinte, quando nascerem vacas ou ovelhas ou rebanho, malhadas são minhas, e as que nascerem com a pele inteira são tuas. E eu vou levar tudo que é animal para beber água diante dos caniços que tem marca. E quando eles estiverem ali bebendo aquela água e olhando para aquela vara com aquelas marcas, eu vou estar iniciando um processo de somatização procriativa. O cara é de engenharia genética de energias sutis. Aí eles vão beber, é um ato assim visceral, beber água, olhando para aquilo ali. Também logo depois vão e transam, com aquela impressão, vai afetar até o gene. Ele tinha que vir dar aula aqui na UNB, o Jacó. Aí depois de um tempo, tudo que era crias que se dava no rebanho do sogro Labão, era tudo malhado. Aí o Labão disse, não está bom isso, não vamos trocar. Agora é o seguinte, você fica com as inteiras e eu fico com as malhadas. Só está dando malhada, aí o Jacó, não tem problema, sogrão. Aí ele botava lá, agora só juncos sem marcas. Aí lá vinha uns animais, aqueles juncos inteiros, sem nenhuma marca. Aí as ovelhas e as crias e os rebanhos só davam animais de pele lisa. E o Labão dizendo, não é possível, vamos trocar de novo. Aí ele só trocava as varetas, vamos trocar de novo. Esse é o Jacó, que ia na corrente das sextas-feiras da ovelha da marca. Ovelha da marca, terça-feira da ovelha sem marca. Esse é o Jacó. Cheio de mandinga, cheio de truque. Na hora de deixar o sogro, ele não avisou nada. Ele disse, eu lá vou avisar, depois esse cara fica doido, não deixa eu sair. Saiu de madrugada, escondido. Quase houve uma catástrofe no caminho, porque o Labão pegou todos os homens dele, foi atrás de Jacó.
E aí Jacó teve que passar a conversa no sogro, e ajeita para cá e ajeita para lá. Jacó era assim um Zé Carioca, era um ajeitador, era aquele cara que levava tudo no bico, na conversa. Aí vai e apronta. Já tinha deixado a casa dele por causa de um problema com o irmão Esaú. Vocês lembram da história? De como ele roubou a bênção do irmão, a bênção da primogenitura. O irmão veio do campo com uma fome danada e ele preparou um guisado delicioso e estava lá assim, fingindo que comia aquilo ali assim, ó, com aquele prazer. Meu Deus, que coisa deliciosa! Aí Esaú veio com uma fome enorme, disse: Jacó, me dá um tasquinho, só um pouquinho que eu estou caindo de fome, eu não como há não sei quanto tempo caçando, e eu estou desesperado de fome, uma colherada, 2, 3, um pouquinho. Aí o Jacó disse: não. Por favor, Jacó, só vamos fazer o seguinte, eu te dou a botija toda, mas me dá a tua bênção de primogenitura. E o Esaú, translocadamente, disse: que me adianta ter uma bênção de primogenitura se eu não vou viver para recebê-la? Com essa fome que eu estou, eu vou morrer. Ele foi irresponsável à beça e trocou o prato de lentilhas pela bênção da primogenitura. E o Jacó disse: aleluia. E ele era desse tipo, que disse: eu acredito na transferência, passou de lá para mim. Ele só não sabia que, pela ciência mais moderna, ele era mais velho, de fato, do que o irmão gêmeo dele, Esaú, que na antiguidade fora o que nascera primeiro, era considerado o mais velho, só porque saíra primeiro da madre. A bênção era para o primogênito, sem que cientificamente ninguém soubesse disso. Na realidade, ele não estava roubando nada de ninguém, conquanto ele tivesse feito isso com a intenção de roubar, de afanar. Mas do ponto de vista científico, ele, que como gêmeo fora o segundo a sair, tinha sido o primeiro a ser gerado no ventre, era primogênito por segundos antes, como hoje se sabe. Mas não havia esse conhecimento genético. Ele estava querendo tirar mesmo a bênção da primogenitura como pudesse, e o outro foi negligente para com ela, e ele saiu dizendo: agora a bênção é minha, e ainda aprontou mais junto com a mãe. Se vestiu do irmão, que o irmão era peludo, ele era liso, e botou as roupas do irmão, botou uns pelos pregados bem amarrados nos braços, para que o pai dele, que já estava meio cego, o Isaac, quando fosse abençoar o irmão antes de morrer, pensasse que Jacó era Esaú, e lá vai Jacó no lugar de Esaú. Quando Isaac disse: chamem, por favor, a meu filho Esaú, para que eu o abençoe com a minha bênção, porque eu vou retirar-me para a eternidade, para os meus pais. Aí a Rebeca pegou e mandou que Isaac fosse no lugar e prepararam esse negócio todinho. Lá chega ele com roupa de Esaú, com os perfumes de Esaú, com pelo assim, simulando um homem muito peludo. E ele chega: estou aqui, meu pai. Aí o pai cegueta, coitado, disse: não parece a voz de Esaú. Disse: mas sou eu, teu filho Esaú, papai. Olha só a cara de pau. Aí o pai diz: vem cá. Aí, com efeito, a voz não é de Esaú, mas o cheiro é. É sim, Esaú. Aí abençoou Jacó com toda a bênção do primogênito, que era um negócio maravilhoso. E o Jacó disse: essa é minha, ninguém tasca. Quando Esaú chegou do campo, que ficou sabendo o que tinha acontecido, quis matar o cara. Foi lá chorar com o pai, dizendo: porventura tu tens só uma bênção? O pai disse: não, eu tenho 2, eu tenho 3, mas aquela ali é irrepetível. E o abençoou também, mas não era a mesma coisa. E Esaú jurou matar Isaac, por cuja razão Isaac foi embora peregrinar na casa do sogro, de onde ele está de volta, e agora querendo preparar um encontro com seu irmão, apavorado.
será que amanhã é o dia da minha morte? Já escapei do sogro, será que eu escapo do meu irmão? Aí ele monta a seguinte estratégia. Ele prepara um bando de 30 cabras e não sei quantas ovelhas. Aí vai separando bandos de 30 e 20, 30 e 20, 30 camelas de leite, com mais uns 10 ou 20 outros animais do mesmo naipe. Prepara 4 ou 5 fileiras de presentes animais. Chama seus servos e lhes diz: vão adiante de mim, bem espaçadamente um em relação ao outro. Quando vocês encontrarem Esaú, que está vindo de lá para cá, e que ele vier andando e vocês forem prosseguindo por aqui, com distância aí que não diz a Bíblia, mas talvez quilômetro, para não se perceber a chegada já do outro grupo, que ele perguntar: a quem pertencem esses animais? Vocês dirão: pertencem a Jacó, que traz de presente ao meu senhor Esaú, o servo dele. Aí diz que pode ser que assim eu vá aplacando o coração dele. Aí vem o primeiro grupo: a quem pertencem esses animais? Pergunta Esaú. A resposta: a Jacó, que mandou de presente ao meu senhor Esaú. Ele, até o servo dele já vira servo de Esaú. Aí Esaú, aí daqui a pouco Esaú continua. Aí daqui a pouco vai outro grupo: a quem pertencem esses animais? A Esaú, a Jacó, que dá de presente ao meu senhor Esaú. Aí quando vem o quinto grupo, atrás do quinto grupo lá vem Jacó. Jacó, vou te dizer, ele se formou em publicidade e marketing, ciências políticas e outras coisas mais. Ele fosse para o Itamaraty, ele não tinha deixado o Lula ficar de brincadeira com a Ahmadinejad, jamais. Só que é isso, rapaz. Hugo Chávez é muito perigoso nessa hora. Enfim, ele sabia com quem se relacionar. E como ia aplacando as fúrias e as iras. De modo que quando ele vem a encontrar posteriormente o seu irmão, eles se reconciliam. Só que entre aquela hora final e esta narrativa da noite que nós lemos aqui, tinham passado apenas os presentes diante dele. O encontro dele com seu irmão seria efetivamente no dia seguinte. Imaginem como é que ele está nessa noite. Aflição, angústia, 1000 aflições. Aí ele faz passar as 2 mulheres, as 2 concubinas dele, com os filhos dela, para o outro lado do Val de Jaboque, deixa-as lá, se retira para um penhasco, um lugar mais acima, fica sozinho na noite, numa inquietação enorme, vivendo uma crise que já tinha iniciado no coração dele algum tempo antes, enquanto ele habitava a casa do seu sogro Labão, quando ele começou a ter experiências de uma outra natureza, um desejo enorme de voltar para casa, uma vontade de retornar às raízes, de reencontrar as pessoas que ele amara um dia, quando ele começa a querer sentir o cheiro da família, começa a querer retornar para o ambiente de Abraão, de Isaac, começa a desejar ver se aqueles que tinham servido a seu avô e a seu pai ainda estão vivos, começa a querer ser ele próprio herdeiro das promessas que um dia ele ouvira, que corriam dentro daquela casa, daquela saga, daquela linhagem, daquela genealogia, daquele historiar de fé. Aquilo tudo começa a crescer dentro dele. Foram anos e anos e anos até que ele fosse se despertando mais vivamente para aquele interesse. E lá vem ele. Vocês reconhecem que se a terceira geração de uma casa de crentes, em geral, não gera boa coisa, não é verdade? Não reconhecem? Mesmo quando o avô foi piedoso e o pai também, a terceira geração,
ou está assim meio de saco cheio, ou está traumatizada, ou então é aquele tipo que diz, não, meu pai era um santo piedoso, meu avô também, mas isso era para eles, para o tempo deles. Eu fiquei assim com overdose de culto, overdose de pregação, overdose de mensagem, overdose de crente, overdose de igreja, overdose de reconciliações. Se a terceira geração numa casa de Abraões e de Isaques é meio complicado, quanta história complicada você ouve, quanto pastor que escandalizou, que traçou a irmãzinha do coral, quanta fofoca, e o cara é herdeiro de um álbum de tragédias também. Até a vovó Sara teve um negócio com o faraó do Egito, porque o meu avô vacilou, meu Deus. Com medo de perder a vida, até mesmo a minha mãe, papai deu uma vacilada lá com Abimeleque. Por pouco mamãe não roda. É muita história. É muita mistura de Deus com a ambiguidade humana, com a contradição humana, a terceira geração, com essas memórias todas. Você, por exemplo, filho de pastor, pelo amor de Deus, mesmo dos mais piedosos, se você não tomar cuidado para proteger a cabeça dos seus filhos daquela nhaca do ministério, filho de pastor sofre como quem é que há criado num covil de cascavéis. E cheiro de veneno. E pastor, pelo amor de Deus, quando sobrevive ao ministério é porque creu em Marcos 16. Ainda que tu bebas coisas mortíferas e serpentes te mordam, tu não morrerás. Porque é muita peçonha. Aí o filho do cara, a filha, não, em Jesus eu creio, mas me deixa fora de igreja, não quero nem saber desse negócio. E a maioria dos que estão aqui chegaram traumatizados das suas histórias com Abraão, com Isaac, com Jacó, com a pior versão de Abraão, com a pior versão de Isaac, e chegaram aqui uns Jacóis cínicos, muitos. Vindo aí de todas essas igrejas alucinadas e loucas, experiências as mais translocadas. Eu me lembro da maioria de vocês, na hora de dizer, chegou o momento de trazer a oferta para o sustento do caminho da graça, a maioria olhava para o outro lado, porque já tinham sido tão expropriados em barganhas, em correntes, em abusos, em coisas de todo tipo, que estavam traumatizados de todos os modos. Sem falar em dezenas de outras coisas que caracterizavam esse estado de viver generacionalmente o trauma, o bagaço, nessa moenda de coisas feias que muitas vezes se associam à fé. Repito, quando é o bom Abraão, o bom Isaac, ainda assim, o indivíduo acha que por ser a terceira geração, ele adquiriu privilégios por osmose, que ele carrega já uma bênção inerente, que ele não tem que ter a vida dele direta com Deus, não tem que ter seu vínculo pessoal com Deus, ele pode viver das heranças dos ecos. Ele é herdeiro de uma graça, o que faz com que ele retarde absurdamente o encontro dele próprio com Deus. E vai arranjando as suas desculpas para o fazer. Meu irmão não gosta de mim, não dei sorte lá entre eles. Ainda casei com uma das mulheres erradas na minha vida, graças a Deus a segunda é legal. Infelizmente o sogro é o mesmo. Trabalho numa empresa familiar que não deixa ninguém ser crente, ninguém ali consegue ser crente naquela empresa. O cara vai arranjando todas as desculpas e vai atrasando todos os processos. E quando Abraão é ruim, o Isaac é ruim, é que ele diz, não quero nem saber, eu me tornei irreligioso.
Eu creio numa energia suprema e poderosa, agora e na hora da nossa morte, amém, mas nada de muita proximidade. Mas olha aqui para mim, seu Jacós, dona Jacosas, olhem bem para mim. Chega uma hora que não interessa se o teu Abraão, teu vovô Abraão, seu pai Isaac era dos bons ou era dos maus. Chega uma hora em que a palavra de Deus não voltará para ele vazia. Chega uma hora em que a bondade de Deus começa a militar contra a nossa natureza. Chega uma hora em que Deus declara guerra ao nosso cinismo. Chega uma hora em que as milícias celestiais, os anjos, decretam que o tempo da gente andar na dissimulação, no mimetismo, no conforto de quem diz, eu creio, mas não precisa ser tanto, é findo. Chega uma hora em que os céus gritam que você vai enfrentar a Deus. Chega uma hora em que Deus mesmo se faz homem e vem brigar com você. Chega uma hora em que os anjos, de raiva apaixonada, vêm ao seu encontro numa noite qualquer para tirar-lhe o sono, para lhe perturbar, para lhe molestar, para lhe incomodar. Chega uma hora em que a conspiração do amor de Deus começa a se preparar de tal modo que tudo em você é desconforto, que todas as coisas clamam e falam por uma saudade daquilo que você repudia, por um desejo de aproximação daquilo que você diz antipatizar, por uma vontade de correr o risco de reentrada naquilo que antes você diria jamais para isso voltar. Chega uma hora em que alguma coisa estranha, uma maldita saudade toma conta de você e você, por razões absolutamente inexplicáveis, quer se aproximar daquilo do que você antes fugia. Chega uma hora em que, com trauma ou sem trauma, com Abraão bom, Abraão mau, com Isaac que carregava o temor de Deus, ou com um pai Isaac que tinha fobia do divino, chega uma hora em que, com Esaú amando você, odiando você, querendo você ou repudiando você, surge dentro do seu coração poderes de uma latência tão poderosa e forte, que se tornam patentes as suas obrigações de andar num caminho de retorno. E por mais que você ainda engendre dissimulações, por mais que ainda você tente fazer gestão desse processo de reencontro, de volta, de retorno, por mais que você prepare caminhos presentes, por mais que você faça isso tudo, por mais que você se defenda, por mais que você venha apavorado, por mais que você diz, tomara que eu consiga passar, tomara que seja apenas uma experiência necessária, uma catarse psicológica, uma necessidade da alma, de completude, para que eu me reconcilie com o meu passado, mas que fique só nisso. Tomara que seja apenas isso, a chance de eu voltar para as minhas origens, para recompor o meu ser, mas sem nada mais profundo. Tal coisa sairá do seu controle pela misericórdia de Deus. Sairá do seu total controle pela misericórdia de Deus. Como eu vejo até hoje, essa terceira geração de Abraão, de Isaac, os Jacós geracionais que estão aqui entre nós, e alguns que entre nós hoje nem aqui estão, mas que estão ali assistindo pela televisão, traumatizados de coisas boas ou de coisas más. Como eles ficam tentando dar a vida a Deus aos pedaços, em partes, cheios de reservas,
Não, eu agora decidi que eu frequento uma reunião de domingo. Que bom, né? Não, eu decidi agora que eu apareço nas de quarta. Passar disso já começa a ficar meio fanático. Meio fanático, isola, daqui a pouco eu estou no Monte Moriá com meu filho, para lá eu não vou não. Ei. Chega, não. Aí o cara vai tentando fazer gestão. Daqui a pouco eu vou estar lá me oferecendo para servir sábado de manhã, na vigília do telefone. Pelo amor de Deus. Que negócio é esse? Eu não. É tanta coisa. E as minhas happy hours? Daqui a pouco eu estou igual o Caio. Aquela vida lindamente desgraçada, coitado, que fica o tempo todo só ali, papo de graça, e prega, desde 18 anos não faz outra coisa. Não sei como é que aguenta. Coitada da Adriana. Eles mal sabem como são as nossas noites, não é, meu amor? Oh, aleluia. Mal sabem, não sabem da terça, da missa o terço ainda. Não sabem. Eu creio em Deus Pai, irmãos, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E em todas as bênçãos dele para mim e para minha casa. E para mim e para minha mulher também. Sobretudo. A promessa é o teu cálice transborda. Aí o cara diz, eu não quero não. Ou se eu quero só assim, fazendo a minha gestão. E faz como Jacó, reorganiza os reencontros, monta todas as cronologias, vai primeiro isso, depois aquilo, depois chego eu. Tá crente que ele vai conseguir, como bom dissimulador, como bom semimético, como bom enganador de circunstâncias, enganar a própria existência, enganar a vida, enganar a verdade de Deus e sair vencedor. Aí o último ato dele é botar a família do lado de lá. Mas a angústia está tão grande, que ele larga todo mundo e vai para a escuridão de Jaboque. Vai para o nada, some, desaparece, vai para um lugar onde ninguém pode vê-lo, ninguém pode encontrá-lo, sob hipótese alguma. E ali, naquele lugar de escuridão, que vem ao encontro dele, Deus com cara de um homem, um anjo, e ele sai no cacete. O pau canta. E e um janto outro, atropela para lá, atropela para cá, e Jacó e o anjo, pernada e Jacó bandeia o anjo, e não sei o que, e vai a noite inteira. Mas ele sai no pau a noite inteira, literalmente. O que eu acho maravilhoso desse texto é o seu elemento grotesco. É esse UFC, esse MMA, Mixed Martial Arts, entre Deus e o homem. Esse vale tudo. Vem que tem, pá, e não tem juiz, não tem contagem de round, não tem tempo para acabar. E estão lá, brigando. Quando o sol começa a nascer, aí o anjo diz, deixa-me ir, porque a essa altura Jacó, já sem fôlego nenhum, está agarrado, cinturando o anjo na corda, assim. Cinturou o anjo, não tem mais força para nada, nem para bater cansa. E nem para apanhar, cinturou o anjo e o anjo diz, deixa-me ir. Diz, não te deixarei ir se tu não me abençoares.
Jacó sabe que está brigando com alguém divino, maior do que ele, que se deixa limitar na dimensão de uma briga possível com Jacó, para que Jacó o vença e seja vencido. Não te deixarei ir se tu não me abençoares. Aí o anjo para e diz: como é o teu nome? Como se o anjo não soubesse. Como é o teu nome? A briga toda era uma briga para curar o caráter daquele homem cujo nome era a expressão exata do caráter dele. E ele disse: meu nome é Jacó, meu nome é mimético, meu nome é dissimulador, meu nome é espertalhão, meu nome é liso, meu nome é enganador, meu nome é rei da cocada preta, meu nome é bom de papo, meu nome é sedutor, meu nome é armador. Meu nome é 171. Esse é o meu nome. Aí o anjo diz: já não te chamarás 171. Já não te chamarás o dissimulador, nem o armador, nem o mimético, nem o enganador. Já não te chamarás mais o liso, mas tu te chamarás de hoje em diante Israel, que quer dizer príncipe de Deus. Porque com Deus e com os homens tu lutaste e tu prevaleceste. Mas antes que se diga e o abençoou ali, o anjo lhe tocou no nervo da coxa. E deslocou o tendão aqui da coxa de Jacó. Mais sério do que o caso do Ronaldinho. Tuf! Porque essa terceira geração vai ter que carregar essa marca do amor que fere, da graça que machuca, da salvação que faz a gente mancar ereto, para que as próximas gerações lembrem da gente. Nunca mais comam do nervo da articulação da coxa, como memorial eterno de que quem acha que por ser filho de Abraão e de Isaac, e que acha que carrega uma bênção por osmose, e que basta ter nascido daquele pedigree, receber aquelas bênçãos, pode andar em dissimulação, fazer seu próprio caminho, pode engendrar seus próprios planos, pode fazer a administração da proximidade ou da distância de Deus, como é a síndrome dessa terceira geração, para a salvação dela própria e para a salvação das gerações que vêm. Frequentemente Deus põe uma marca no andar da gente. Eu sou a terceira geração de uma família. A primeira é minha avó. A segunda é minha mãe, que levou meu pai a Cristo. Eu sou a terceira. Eu não era exatamente um Jacó. Não fui de modo nenhum. Deus sabe. Mas eu estava me tornando um. Eu poderia ter virado um. Um Jacó muito fino, muito educado, muito dissimuladamente piedoso.
Chegou a hora em que eu achei que eu podia fazer meus próprios arranjos na minha vida. Todo mundo fazia coisas tão grotescas, eu não fazia nada, eu tinha sido sincero minha vida toda. Tinha chegado a minha hora de fazer pequenos arranjos. Mas o Senhor me amava tanto, 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 que não me deixou ficar décadas naquilo ali. Não me deixou ficar nem anos. Não me deixou nada. Ele veio logo como uma águia alucinada na minha direção. Mal eu comecei a fazer os meus arranjos, e o anjo chegou doido, chegou louco de ciúmes. E eu não digo que nós não brigamos. Eu resisti como eu pude. Deus sabe que houve um dia em que eu disse: deixa eu ter um pedacinho de vida para mim. Um pedacinho. Todo mundo vive as suas vidas para eles mesmos, para eles próprios. Eu tenho dado a minha vida a ti desde que eu sou mocinho. Me dá um pedacinho para mim, para eu fazer o que eu quiser. E o Senhor me agarrou e a gente se embolou nas noites escuras. Até que eu disse a ele: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Em horas mais graves e fatídicas e finais do que vocês possam conceber, e ele me disse: como é o teu nome? E eu disse: o meu nome é Caio. Que significa alegria e bordão, mas que naqueles últimos tempos tinha se transformado exatamente naquilo que soa na língua portuguesa: Caio. E ele disse: tu te chamarás Caio. Para lembrança em ti mesmo do que na tua língua, como verbo, isso significa, de que tu és passível de cair. E te chamarás Caio pela bênção do teu Pai, dando-te esse nome com a consciência do seu significado. Porque eu te separei para que tu sejas um bordão e para que tu sejas alegria. Fique em pé e eu falarei contigo. E nunca Deus falou tanto comigo como tem falado comigo. Nunca os céus estiveram tão claros, nunca tudo esteve tão meu. Eu sou muito feliz pela minha herança, pela minha vozinha que primeiro creu, pelos meus pais que amaram a Deus e me ensinaram o temor do Senhor. Mas hoje não tem nada em mim que necessite ou que recorra a eles. Eu atravessei um val do Jaboque só meu e dele. Sem mulher, sem filhos, sem parentes, sem história, sem ministério, sem ninguém. E nos engatamos e brigamos. E aí se estabelece o paradoxo dessa bênção espiritual, que é quando a vitória de Deus é ser vencido pelo homem, e a vitória do homem é ser vencido por Deus. É quando tudo que Deus quer
é que o homem a ele se agarre de tal modo que Deus não se possa livrar. E tudo que o homem precisa é da bênção que o faça mancar, lembrando a vida inteira a quem ele pertence de fato. Hoje eu olho para o meu caminhar e vejo que eu manco. Muita gente diz, ali vai o manco. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei o nome deste lugar. Eu sei que o nome deste lugar na minha alma se chama Peniel. Porque eu lutei com Deus e Deus lutou comigo. E eu vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Hoje, meu irmão, minha irmã, eu estou contando a você essa história de Jacó e dando esse testemunho pessoal do meu ser, na esperança de que os netos de Abraão e os filhos de Isaac não se tornem cínicos pelo caminho, sejam curados de toda dissimulação, de todo mimetismo, de todo trauma de reservas, ou de todo desejo de fazer gestão. Fiquem curados de todas as lembranças, de todas as overdoses, e que tomem hoje a decisão de que o mundo começa a partir do atravessar desse val de Jaboque na sua alma, dessa noite só sua e de Deus, da escuridão desse encontro, desse conflito de graça. E que as novas gerações olhem para nós com reverência, sejam salvas na lembrança de que em nossas vidas, apesar de nós nos engatamos com Deus e Deus nos abençoou. E Ele nos salvou de nós mesmos. E nós vencemos Deus porque fomos vencidos pela bênção de Deus na nossa vida. E se ficou alguma marca, e essa é uma geração que carrega marcas diversas, marcas familiares, marcas conjugais, marcas morais, marcas emocionais, marcas psicológicas. Nenhuma delas nos impedirá de andar na direção de todas as reconciliações que a gente tem que fazer. E aqueles que nos assistirem verão o nosso manquejar como uma liturgia do amor de Deus. Verão a marca que está sobre nós como um sinal da gravidade, da graça de Deus, que não é barata. É gratuitamente cara, porque para nós não custou nada, mas ela é o resultado do precioso sangue do Cordeiro, como sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, com efeito conhecido desde antes da fundação do mundo e manifesto a nós nesses dias. É uma graça que resulta da briga do Espírito Santo conosco, da revolta dos anjos por amor a nós. E que nós todos digamos: eu não te deixarei ir se tu hoje não me abençoares, e não abençoares a minha vida e a minha casa. Chega de escamotear, chega de fugir, chega de escorregar. Vamos ficar em pé e vamos orar.
Dê a mão ao seu irmão, por favor. A quem está aí ao seu lado. Senhor Deus dos nossos pais, Tu és o nosso Deus, Tu és o meu Deus, Tu és o Deus de Jacó, Tu és o Deus do que erra, do que pensa ser esperto, do que acha que aprendeu demais com as gerações anteriores e que pode fazer seu próprio caminhar. Tu és o Deus desse vermezinho de Jacó. E Tu nos disciplinas para aproveitamento. Tu vens ao nosso encontro na noite escura e nos perturbas. E nos tira a paz, nos tiras o sono, nos angustias, nos deprimes, nos infelicitas para o nosso bem. Nos panicas, porque nos amas. Tu bates na nossa cara. A gente leva pernadas tuas e rebola pelo despenhadeiro e volta até que a consciência acende e a gente se agarra a Deus. E a gente diz: eu não te largarei, eu não te deixarei. Não é por causa de meu avô Abraão, não é por causa de meu pai Isaac, é por minha causa. Eu não te largarei, eu quero a tua bênção. Eu não quero a bênção do meu pai, nem do meu avô, eu quero a tua. A tua bênção. Eu já tive muitos ciúmes espirituais, querendo bênção de pai, de mãe. Hoje eu abro mão de todas as bênçãos, eu quero a tua bênção. A tua. Eu já fiz muita questão da bênção da igreja, da bênção dos irmãos. Hoje eu abro mão de tudo, eu quero a tua bênção. Eu já estive traumatizado pelas bênçãos fugidias e hipócritas e falsas dos que me precederam, e eu quero esquecer tudo isto. Eu te agarro e eu quero a tua bênção. Salva-me de ser apenas um herdeiro do temor de Isaac e da obediência de Abraão. Eu quero te obedecer como Abraão e mais do que Abraão. Eu quero te temer como Isaac, mais do que Isaac. Eu quero te temer como a mim mesmo e te obedecer em mim mesmo. Salva-me dos traumas, das heranças ruins, das memórias ruins, dos predecessores hipócritas, dos pais que nos condicionaram e nos ensinaram mal, ou das experiências culturais da religião que nos foram fatídicas ou no mínimo fastidiosas e que nos tiraram o apetite espiritual e nos marcaram para o mal. Cura-nos desses traumas todos e hoje nós te dizemos: obrigado pela angústia que tu nos suscitaste, obrigado pelo desconforto, obrigado porque tu foste mais forte do que a nossa resistência. Obrigado porque um novo dia nascerá sobre nós, com um novo nome sendo dito a nós, com um novo caráter sendo construído em nós, com a bênção de um interior renovado, de uma constituição reformada no teu amor, regenerada no teu espírito. Torna-nos príncipes dessa nova aliança, príncipes de Deus, príncipes da graça, príncipes do Evangelho.
filhos de Deus e co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus, príncipes da nova aliança desta reconciliação. Eu te peço que em todos nós tu renoves esta alegria, esta bênção, bênção de primogênito entre muitos irmãos, a bênção do primogênito Jesus sendo transferida para cada um de nós. Salva-nos do espírito de dissimulação, do espírito religioso, do espírito de manuseio do sagrado, do divino. Salva-nos das nossas pretensões. Salva-nos de termos sabido tanto. Permite que a marca que tu ponhas em nós defina o começo de todas as coisas da nossa vida. Obrigado pelas tragédias que nos marcaram e que nos ensinaram que a vida era nossa, que o caminho era nosso e tinha que ser nosso contigo, só nosso contigo. Nós te damos graças por qualquer marca, por qualquer manquejar, porque ele crescerá na memória dos nossos filhos, como sinal da tua bondade na nossa vida, não nos deixando entregues à nossa própria sorte, nem à nossa disposição mental reprovável. Eu te peço assim para mim, como peço por todos os irmãos aqui e em todos os lugares da terra onde estamos sendo agora vistos, e a tua palavra igualmente rebumba com a mesma força, com o mesmo poder. E que o Senhor Deus eterno, de Abraão, de Isaque, de Jacó, meu Deus, seu Deus, Deus da nossa vida, nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós nesse val de Jaboque e tenha misericórdia de nós. Que Ele sobre nós levante o seu rosto, nos encha de luz, nos ilumine no Espírito Santo e nos dê alegria no novo nome, na nova vida, no novo caráter, no chamado que se renovou para nós e para a bênção daqueles que de nós procedam nesta vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.